Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou falando aqui dos Jardins do Criadouro, você já vai entender por quê. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos atos mais corajosos da sua prática fotográfica, a exposição, e também um dos mais angustiantes e assustadores que muito fotógrafo tropeça por aí. Para poder falar sobre esse vídeo eu estou usando um e-mail que um xará meu lá de BH, o Carlos Renato Silva, mandou há um mês atrás mais ou menos, onde ele me pergunta aonde é que ele faz a compensação quando ele está usando o flash em cima da câmera ou fora dela, se na câmera ou no flash. E eu achei uma oportunidade boa para falar sobre um assunto que é motivo para muita confusão aí fora, que é o TTL, o flash em TTL e a exposição de uma cena. Roda a vinheta. Carlos, obrigado pelo seu e-mail, foi muito oportuno e realmente você tem razão, o TTL é um dos assuntos mais mal ensinados e incompreendidos dentro da tua fotografia. E para você que está chegando aqui agora nesse vídeo, eu tenho um outro vídeo aqui que eu já fiz falando sobre TTL, muita gente elogia, falando que é o melhor da internet brasileira, eu agradeço de montão. Dá uma olhada, ele vai aparecer aqui em cima, dá uma pausada nesse daqui e depois a gente volta para complementar essa discussão. E eu já ia me esquecendo, mas para manter a tradição, eu vou dar uma dica aqui de livro. Eu curto muito esse livro daqui, na verdade ele reúne vários fotógrafos num volume só. Você tem 95, 100 anos de fotografia, de retratos publicados pela Vanity Fair, é uma revista super importante com altos fotógrafos e altos trabalhos. Ela reúne 95 anos, 100 anos com todos os fotógrafos famosos que fotografaram para ela. É uma chance que você tem de, comprando um livro só, ter acesso a dezenas de olhares e a dezenas de referências diferentes. E uma coisa que eu acho bem legal é que eu não sei porque a Kate Moss, fotografada, é uma dupla de fotógrafos na verdade, o Wallace e o Pigou, ela foi fotografada tremida. Tadinho, tantos vídeos aí para falar sobre nitidez máxima, velocidade de obturador lá em cima para ter o sweet spot da lente e tal, e na capa do livro tem uma foto da Kate Moss tremida. Pô, coisa chata. Eu acho que boa parte dessa confusão vem exatamente dessa forma de compartimentar, de pensar a iluminação como várias fontes de luz iluminando a mesma cena. Na verdade, depois que os fotômetros de mão foram embutidos na câmera, não tem mais sentido em pensar se você está usando um isqueiro, velas, uma lâmpada incandescente, tochas de fogo, luzes de abajur, um speedlight, uma tocha de estúdio ou a luz ambiente. Todas essas luzes vão entrar pela sua câmera e vão ser analisadas de uma forma só. Todas as luzes do universo que entrarem pela sua lente, qualquer lente de qualquer câmera fotográfica, vão ser decodificadas utilizando um padrão só. Apenas um padrão. Tudo isso foi pensado para que você deixasse de se preocupar com o tipo ou a forma da fonte luminosa e se concentrasse no que realmente importa, que é o teu enquadramento e a tua narrativa visual. E eu acho incrível que existe um trabalho gigantesco para deixar essas coisas muito mais complicadas, para que você possa criar dificuldades, você não, para que possam criar dificuldades para venderem facilidades. Uma coisa que você deve pensar é que todas as pessoas que aprimoraram a câmera escura para que ela chegasse até essa forma dessa câmera fotográfica que você carrega no pescoço, elas aprimoraram com o intuito de deixar essa câmera fácil de operar, barata, rápida e democrática, que todo mundo pudesse fotografar. Cuidado com essas pessoas e esses vídeos que insistem em mostrar que operar a sua câmera é algo extremamente complexo, mas fazer uma fotografia é a coisa mais fácil do mundo. É exatamente o contrário. Mexer na tua câmera, programar a tua câmera é muito simples. Todos os conceitos foram simplificados ou reduzidos para uma formulazinha ou um jeito só. Mas fazer uma fotografia é bem difícil e demanda de muito tempo, muita prática e muita dedicação. Entenda que a técnica é uma estação de trem lotada de gente, barulhenta, que funciona 24 horas por dia, onde você vai encontrar segurança, muita gente dando dica disso, dica daquilo, cafés, boates, restaurantes, e você poderia passar a vida inteira
inteira dentro dela, mas vai chegar uma hora que um vagãozinho com um assento apenas vai chegar e você vai ter que decidir se entra ou se fica ali. E lembre-se que cada escolha uma renúncia. Mas voltando aqui ao vídeo, se todas as fontes de luz do universo vão entrar pela sua lente e vão ser decodificadas de acordo com um padrão só, é necessário que você entenda como esse padrão funciona e como ele é usado para medir a luz. Então eu vou por partes e vou pegar essa parte de medição de luz que eu acredito que seja a mais fácil. Se tem um ser humano vendo esse vídeo aqui agora, não deveria ser angustiante falar sobre medição de luz, porque a gente faz medições desde que nós somos crianças, desde que a gente nasceu. Como é que nós, seres humanos, fazemos para medir alguma coisa? A gente compara essa coisa que a gente desconhece com um padrão universalmente reconhecido e aceito. Por exemplo, se eu digo para você que existem 2 metros aqui entre mim e essa câmera, significa que o padrão metro, uma barra de platina que está guardada lá em Sèvres, na Suíça, cabe aqui. Não é mais esse padrão, é um padrão atômico, mas isso não cabe aqui no vídeo. Ou se eu digo para você que eu vou fazer uma viagem de 5 horas, você consegue entender quanto tempo eu vou ter que ficar no carro ali viajando, porque você sabe quanto significa uma hora, quantos segundos se passam que você vai ter que ficar naquele carro. Seu cérebro consegue dimensionar esses valores graças aos padrões que eu estou usando. Para nós, seres humanos, medir é comparar. Ok, essa parte eu entendi. Medir é comparar. Mas qual é o padrão que a minha câmera fotográfica usa para comparar, medir a luz que está sendo refletida pelo objeto que eu estou fotografando e entrando na minha lente? Esse padrão é o cinza 18%. Ou seja, qualquer superfície cinza que seja capaz de refletir apenas 18% da luz que incide sobre esse cartão. Esse número 18%, né, esse número mítico do cinza 18%, vem justamente de uma média matemática entre 3% de preto e 90% de branco. Mas você tem que ficar procurando essas proporções matemáticas nem nada? Não. O que você precisa entender é que a sua câmera, seja ela uma TechPix, um celular ou uma médio formato de 100 mil dólares, toda câmera acredita que toda a luz que passa por qualquer lente vem de um objeto que está refletindo apenas 18% da luz que incide sobre ele. Isso é válido para qualquer câmera com qualquer lente antiga ou moderna que você decida usar. A fotografia, além de inclusiva, ela é extremamente generosa, mas infelizmente é cega e tola. Quando eu comento sobre isso, sobre o cinza 18% e a forma que a câmera tem de medir a luz, invariavelmente vem a seguinte questão: Renato, se tem tanta tecnologia presente nas câmeras fotográficas atuais, por que Nikon, Canon ou qualquer outro fabricante não usa essa tecnologia para medir todos os tons corretamente da cena, em vez de só ficar apontando o tom médio? E a resposta é muito simples, porque fotografar não é ficar seguindo o que outras pessoas ou outros fabricantes estão dizendo, e sim determinar a forma como você ou eu quero ver aquela cena específica. Qual seria a graça de perceber que todas as decisões para sua fotografia são tomadas por um cérebro eletrônico, que você é uma carta fora do baralho, que toda a capacidade de análise e julgamento de duas forças incríveis, que são os seus olhos e o seu cérebro, não estão valendo para nada? Você joga isso fora. A sua discordância com um padrão cinza 18% não é só bem-vinda, como recompensada. Para ser bem sincero, a sua câmera conta com a sua capacidade de raciocínio para poder produzir a foto, já que ela é uma senhora do século XIX, incapaz de fazer outra coisa além de enxergar o modo de uma única maneira, conservadora e medíocre. O firmware da sua câmera é o seu cérebro e não deveria ser tão angustiante assim medir uma cena. Toma, por exemplo, o portão que está aqui atrás de mim. Você sabe de antemão que ele não é cinza. Qualquer pessoa com a vista normal olha para esse portão e percebe que ele não só não é cinza, como ele reflete muito mais luz do que o cinza 18%. Logo, você tem que deixar operar a tua câmera para fazer com que entre mais luz e ele fique cada vez mais claro, indo na direção do branco, porque você olhou, analisou e viu que ele é branco. E aí surge a pergunta que é a mãe de todas as angústias: o quão branco esse portão é?
E aqui que entra toda a generosidade do sistema, porque só você pode dar essa resposta. Existem 7 bilhões de respostas corretas para essa pergunta. O quão branco esse portão é? Eu vejo esse portão de um jeito e você vai ver de um outro jeito completamente diferente, mais branco ou menos branco do que eu. E repara que a gente entra num terreno ultra subjetivo da exposição. Não tem uma polícia da exposição perfeita, pessoas que ficam andando, analisando e dizendo se está certo ou errado. E nem diabinhos ou anjinhos sussurrando no teu ouvido, fica mais claro, isso aqui está mais escuro, isso tem que ser assim ou tem que ser assado. Você determina o quanto você tem que compensar a tua exposição. No caso desse portão branco, deixar entrar mais luz, deixar o teu fotômetro ir em direção ali ao +1 ou passar do +1, e esse cinza vai ficar cada vez mais branco. Não há uma medalha para você acertar uma exposição, assim como também não há uma pena por você ter errado. Ao contrário do que é ensinado em muitas escolas e principalmente em alguns vídeos aqui do YouTube, o modo TTL não é esse modo que o fotógrafo larga para a câmera pensando sozinho nem nada. Quando o modo TTL nada mais é do que um acerto, um ajuste entre a decisão da câmera e o teu modo de enxergar o mundo. Só que o problema é que você fazer essa medição, por ser subjetiva, pode levar a erros. Sim, erros. A fotografia pede que você erre fragorosamente, porque é a única forma que o seu cérebro tem de calibrar a sua capacidade de decisão. Ele só vai chegar em decisões corretas se ele fizer milhares de decisões incorretas. O erro, além de ser bem-vindo na fotografia, ele é necessário. Medir uma cena é abraçar o erro. Então, respondendo agora efetivamente a pergunta do Carlos, se você está usando um flash em TTL, significa que você está usando o mesmo padrão de medição de luz que a tua câmera usaria para medir uma luz natural. Se na luz natural você está apontando para uma coisa branca e precisa compensar para mais, você vai ter que fazer a mesma coisa com o teu flash. E dessa vez compensar o flash, porque é ele que está jogando luz e é ele que vai precisar jogar mais luz para deixar aquele cinza mais esbranquiçado ou menos luz para deixar aquele cinza mais escuro, mais preto, indo na direção do preto. O quanto de compensação o Carlos Renato vai ter que jogar no flash, cabe ao próprio Carlos Renato dizer lá em BH, porque a forma dele iluminar é completamente diferente da minha forma de iluminar. E agora com as câmeras digitais, agora não, né? Já tem 15 anos que isso acontece, com as câmeras digitais mostrando o resultado, ficou cada vez mais fácil ver se você acertou ou errou. E não tem problema nenhum se você tiver errado. Refaça a foto novamente com um novo ajuste que você quer dar nessa foto. É para evitar esses erros em momentos precisos, né, em momentos criteriosos de você estar trabalhando de verdade, que você deve praticar e errar muito para calibrar o teu cérebro em usar a tua câmera. Eu espero que você tenha curtido. Você já sabe, qualquer dúvida que você tenha sobre fotografia e iluminação, basta mandar um e-mail para renatorochamiranda@gmail.com ou me procurar nas mídias sociais. É Renato Rocha Miranda, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu fico por aqui, boa luz e boa sorte!